Olá amigos, vamos a mais um resumo, agora com relação à disciplina de Fundamentos das Ciências Sociais. A unidade 1, capítulo 1, Cultura e Sociedade. Vamos lá? A sociedade como objeto de estudo, usos e abusos da cultura. A questão do conhecimento. Vamos falar sobre a característica do homem que passa para a transmissão cultural, a lógica, a razão, a linguagem, o conhecimento, o discurso. O pensamento parece uma coisa à toa, mas como é que a gente voa quando começa a pensar? Tipologia do conhecimento. Quando falamos em mítico, é um relato ficcional, uma representação simbólica, uma tentativa de se explicar o inexplicável. Isso é a tipologia do conhecimento mítico. A tipologia do conhecimento religioso ou teológico. Ele ronda a esfera do sagrado, do dogmático, da fé, do criacionismo. E temos também a filosófica. O filosófico ele já é mais radical, ele já fala sobre a razão, sobre o crítico na totalidade, a reflexão sobre a condição humana, a especulação, o direito da ideia do justo. Nós temos também o senso comum. O senso comum ele é empírico, é o vulgar, é o espontâneo, é a experiência, e isso está impregnado na visão do mundo, os preconceitos, as armadilhas. O outro item é o científico. O científico ele já é sistematizado, ele tem um método como objeto, tem um objeto, é a emergência do conhecimento científico, a hierarquização do conhecimento, evolucionismo, a revolução científica. Lembrem daquelas questões que nós respondemos em um trabalho de sala. A razão explica tudo? É possível unir razão e fé? Conceito de ciência. Um complexo de enunciados verdadeiros, rigorosamente fundados e demonstrados. É um conjunto de conhecimentos certos ou prováveis, sistematizados, verificáveis, contidos e obtidos metodologicamente que fazem a referência a um determinado objeto. Construção de paradigmas. O paradigma é um modelo explicativo, é o conhecimento que muda quando se muda o paradigma. A sociedade como objeto de estudo. A investigação científica da sociedade ela é fundamentada nas ciências sociais, através da disciplina teórica, da fundamentação. Temos como composição a antropologia, que fala sobre a cultura, a sociologia, que é o fato social, é o homem em sociedade, a ciência política, que são as relações de poder que existem no Estado, são as instituições políticas. Divisão clássica das ciências. As ciências são particulares na medida em que cada uma privilegia setores distintos da realidade. São divididas em ciências sociais e ciências naturais. As ciências sociais
e são as ciências humanas, é a relação entre o eu e o nós, o indivíduo e a sociedade, e os seus processos de socialização. Objeto das ciências sociais: a sociedade em sua dimensão sociológica, antropológica e política. Esse é o objeto das ciências sociais. Distinção entre ciências sociais e ciências naturais. As ciências sociais, ela fala sobre a investigação científica da sociedade, é o fato social com a realidade social e a sua interpretação. A questão do rigor científico, a validade, a complexidade, que é difícil de determinação. Lembrem-se, complexidade é diferente de outros termos. Ciências naturais são as relações cartesianas, a replicabilidade, os resultados gerais da universalidade, são as leis universais, a objetividade. A importância dos estudos socioantropológicos na compreensão da realidade. Por que estudamos isso? Imaginação sociológica. A imaginação sociológica é a capacidade de estabelecer conexões entre a experiência social, pessoal, a sociedade em que se vive, ou seja, com contextos históricos e culturais determinados. Estudamos isso para compreender o papel do indivíduo na sociedade, a relação dialógica entre o indivíduo e a sociedade. Distinção entre problemas sociais e problemas sociológicos. Problema social é o acontecimento que atinge a um grupo de pessoas, por exemplo, as drogas. Problema sociológico é objeto de estudo da sociologia. Todo problema social pode ser um problema sociológico, mas nem todo problema sociológico constitui-se um problema social. Bom, aqui a gente encerra a primeira parte da unidade 1, Cultura e Sociedade. Agora nós vamos prosseguir com a aula 3 e 4. Aparecimento dos estudos antropológicos. Eles ocorrem através da expansão do capitalismo europeu, o contato com novas culturas, a construção científica sobre a concepção da humanidade. Nasce na Europa. Logo, a noção de ser humano, como referência para ciências sociais, é inicialmente a do homem europeu. Falamos também da concepção do bom selvagem e a concepção do mal selvagem. São duas teorias de Rousseau e a de Hobbes. A expansão da cultura europeia. O olhar eurocêntrico sobre a cultura. A ideia de que o homem veja o mundo a partir da sua cultura e tem como propensão considerar o seu modo de vida como o correto e o civilizado. Segundo Roberto da Mata, devemos analisar as práticas culturais no contexto em que elas são praticadas e, assim fazendo, resgatar a humanidade no outro e a do outro em nós mesmos.
a cultura brasileira e a nossa identidade cultural. Segundo Roberto da Mata, é notória a importância dos elementos étnicos, a dizer branco, negro, indígena, na formação da sociedade brasileira. A relação entre esses três elementos proporcionou o reconhecimento da identidade nacional. Mas e o conceito de cultura? O que é cultura? Cultura é acúmulo de conhecimento? É correto relacionar cultura com o acesso à educação formal e ao conhecimento científico? O autor Jacob Portela afirma que é falso associar cultura com o acúmulo de conhecimento erudito. Qualquer indivíduo que compartilha com outros membros da sociedade os valores, as crenças, os costumes, hábitos alimentares dessa sociedade, ele possui cultura. A cultura, portanto, está presente nos mais variados aspectos de um determinado grupo social. E é a antropologia que se constitui na área, por excelência, do debate sobre essa questão. Edward Taylor foi o primeiro antropólogo a sistematizar o conceito de cultura, isso entre os anos de 1832 e 1917, que é a idade desse sistema. Ou seja, e ele versa sobre o seguinte: é o todo complexo que inclui conhecimento, crença, arte, moral, direito, costume e outras capacidades e hábitos adquiridos pelo homem como um membro da sociedade. O homem não nasce com esses hábitos, pois eles são passados, adquiridos através do processo de socialização. A cultura é transmitida por herança social, não é transmitida por herança genética, não é determinada biologicamente. As críticas diversas formas de determinismo geram em torno do determinismo geográfico, biológico e social. Determinismo geográfico. Diferentes ambientes condicionam a diversidade cultural. Determinismo biológico. Herança genética. A cultura é determinada biologicamente. Determinismo social. O indivíduo é produto do meio social. Geralmente, estabelecemos a nossa cultura como o padrão, a norma. Assim, tudo que é diferente é concebido como estranho e mesmo errado. Tal postura é o que denominamos de etnocentrismo. Cultura e etnocentrismo. O olhar eurocêntrico sobre a cultura. Segundo Everaldo Rocha, etnocentrismo trata-se da visão do mundo onde o nosso próprio grupo é tomado como centro de tudo e todos os outros são pensados e sentidos através dos nossos valores, nossos modelos, nossas definições do que é a existência. Por outro lado, nos deparamos com um outro, o grupo do diferente. Essa é a ideia de alteridade, que, às vezes, nem sequer faz coisas como as nossas, ou quando as faz, é de uma forma tão diferente que não reconhecemos como possíveis.
O fato de que o homem vê o mundo através de sua cultura tem como consequência a propensão em considerar o seu modo de vida como o mais correto e o mais natural. Oposto ao etnocentrismo, existe o relativismo cultural. Nele, nenhuma sociedade e sua cultura pode servir de parâmetro para o julgamento de outras. Cada cultura deve ser julgada dentro do seu contexto cultural. Relativismo cultural é a postura privilegiada pela antropologia contemporânea de buscar compreender a lógica da vida do outro. Bom, ainda segundo Roberto da Mata, antes de cogitar se aceitamos ou não esta outra forma de ver o mundo, a antropologia nos convida a compreendê-la e a verificar que, ao seu jeito, outra vida é vivida, segundo outros modelos de pensamentos e de costumes. E para concluir, digamos que chegar a um consenso, a cultura determina a forma como os membros de uma determinada sociedade enxergam o mundo. No mundo existem diferentes culturas, ou seja, uma grande diversidade cultural. Os homens possuem diferentes visões de mundo nas diferentes sociedades existentes. Cultura e globalização. O processo de uniformização do nós somos o mundo. Bom, a partir daí nós temos que ter as nossas anotações dentro da revisão, onde nós falamos da teoria do homem bom e a teoria do homem mau, que é a concepção de Rousseau e de Hobbes, o olhar eurocêntrico, o conceito de cultura, a emergência da alteridade, o relativismo cultural, a subcultura, a diversidade cultural e a cultura de massa. Bom, o que vamos falar agora é a aula 5, que ela ainda vai revisar em sala de aula. É o contratualismo e o surgimento do Estado-nação. Vai falar sobre as revoluções burguesas, Revolução Francesa, a Revolução Indústria e o neocolonialismo. Neocolonialismo, diferente do colonialismo dos séculos XV e XVI, o neocolonialismo representou nova etapa do capitalismo, no momento em que as nações europeias saíram em busca de matérias-primas para sustentar as indústrias. O neocolonialismo se dirigiu para a África e para a Ásia. E o que foi o Iluminismo? O Iluminismo foi um movimento que surgiu na França no século XVII e defendia o domínio da razão sobre a visão teocêntrica do mundo, que predominava na Europa desde o período medieval. O próprio homem deveria passar a buscar respostas para as questões que até então eram justificadas somente pela fé. Isso foi o Iluminismo, o movimento que surgiu na França no século XVII e que defendia o domínio da razão sobre a visão teocêntrica do mundo, que predominava na Europa desde o período medieval. O próprio homem deveria passar a buscar respostas para as questões que até então eram justificadas somente pela fé. Suas bases eram a racionalidade, a objetividade e o cientificismo. Contratualismo. Contratualismo é o conjunto de teorias que tentam explicar os caminhos que levam as pessoas a formar os estados.
As respostas mais significativas, ideias de Hobbes, Locke e Rousseau, que serviam para sustentar e dar legitimidade ao Estado. Elementos do contratualismo, elementos do contrato, a existência de um Estado pré-social. O autor Hobbes diz que o homem é o lobo de si mesmo. No estado da natureza, os homens viviam isolados e em luta permanente. Reinava o medo, a única lei era a força. Já o autor Locke versa sobre que, no estado pré-social, existiam direitos naturais, vida, liberdade e propriedade. O Estado surge para garantir esses direitos, legitima o poder da burguesia. Já o autor Rousseau, teórico do bom selvagem, ele diz que para esse autor o direito de propriedade dá origem ao estado de sociedade em que se dão as disputas entre fracos e fortes. Bom, vamos falar agora sobre o pacto. Qual a motivação? Para Hobbes, a motivação era o medo. Para o autor Locke, era a garantia dos direitos naturais. E para o autor Rousseau, a questão da desigualdade decorrente do direito de propriedade. O Estado nascente tinha três opiniões, e por elas três autores que defendiam seus ideais. O autor Hobbes, ele versava sobre o Estado absoluto. O autor Locke sobre o Estado liberal. E o autor Rousseau, o Estado democrático. Bom, então ficamos aqui com a nossa primeira revisão